Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Angelim, sou professor de Geografia e de Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para passar o conteúdo do oitavo ano, um novo conteúdo, para a segunda avaliação de vocês, e é um conteúdo muito importante. E antes do conteúdo, claro, a gente tem que se situar mais ou menos da nossa situação atual, que a gente está tendo essas aulas especiais, né, essas aulas à distância, aqui para o momento, por uma ocasião e por um motivo bem específico, que nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus e a gente está tentando se normalizar da forma que pode. A gente já conseguiu fazer as provas da primeira avaliação e a segunda avaliação também vai ser dessa forma. Então, eu tenho tentado trazer para vocês de uma forma mais próxima do que a gente tinha antigamente, antes de tudo isso. E essa é a forma que a gente tem conseguido. Espero que vocês consigam absorver da mesma forma que eu consigo passar para vocês aqui o conteúdo, certo? Como eu disse, é um conteúdo muito importante de estudos amazônicos, que é a cabanagem. É um conteúdo muito importante e muito contundente para a nossa realidade, e principalmente para nós que somos da Amazônia, principalmente para nós paraenses, já que a cabanagem teve o seu palco na cidade de Belém, Belém do Pará, no ano de 1835 a 1840. Enfim, foi um movimento extremamente importante, talvez o mais importante do período regencial, já que tiveram vários movimentos aqui no Brasil, como a Sabinada, como a Balaiada, como a Farroupilha, que também é muito famosa. Mas o único movimento popular e que de fato chegou ao poder foi a cabanagem, com os governos cabanos. Então se diz que ela sim foi a mais importante, e além de ser a mais importante, ela foi a mais violenta também, o que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Bora se situar mais ou menos sobre o que é a cabanagem e como se desenrolou esse movimento aqui na Amazônia e em Belém. Aqui. Foi uma revolta popular ocorrida entre 1835 e 1840, durante o período regencial na província do Grão-Pará. Aqui eu coloquei as datas de 1835 a 1840 por datas oficiais, mas se a gente for ver historicamente, a cabanagem começou há muito tempo. Desde da lesão do Pará, que a gente viu no bimestre passado, até o período da Revolução do Porto, que desencadeou a independência do nosso país, do Brasil. A gente vai ver um pouco aqui, a partir da nossa linha do tempo, que a gente vai montar para entender os motivos, as causas e, mais para frente, as consequências também desse movimento aqui. Então, foi um movimento durante o período regencial, que a gente vai explicar também o que foi o período regencial e como isso ocorreu na província do Grão-Pará. Também, atentem a isso, não era Pará, Amazonas, esses estados divididos como a gente vê hoje. Eles eram tanto o Maranhão, quanto o Amazonas, e quanto o Pará, que é o Amapá, Roraima, etc. Esses outros estados aí, eles eram um só, que era a grande província do Grão-Pará nessa época aqui. Enfim, foi um movimento de caráter popular, com a participação de índios, negros e mestiços, mas que teve uma grande influência das elites da época. Então, era um movimento de fato popular, mas teve muita influência mesmo das elites da época, que vinham desde o movimento de adesão do Pará, como alguns portugueses, alguns filhos de portugueses, descendentes de portugueses que perderam grande parte do seu comércio ou da sua influência na política paraense daquela época da adesão do Pará. Eles perceberam que eles queriam continuar tendo esse poder e essa influência que eles tinham, mesmo depois da independência, da adesão do Pará à independência do Brasil. Então eles também tiveram uma influência nesse palco aqui, na revolta, que foi a cabanagem. Enfim, esse nome cabanagem se dá exatamente pelo fato de que não era o nome oficial deles. Eles mesmos aqui se denominavam como patriotas, tanto quem estava na elite quanto as pessoas das classes mais baixas, eles se denominavam assim, mas teve esse nome de cabanos meio que de forma pejorativa, pelo fato de eles morarem em cabanas na beira dos rios, etc. Então, esse nome que a gente conhece hoje em dia, que é levado mais ou menos com orgulho
nessa época era visto de forma pejorativa. Eles eram vistos como, por eles mesmos, né, como patriotas, mas patriotas da província do Grão-Pará e dessa liberdade que eles queriam ter mais à frente, né? Alguns queriam ter da província do Grão-Pará do Brasil. Eu digo alguns porque a gente vai ver como se desenrolou, como tiveram várias reviravoltas na situação da cabanagem, e que muitos que estavam de um lado trocaram de lado, enfim. É um movimento bem complexo. O que aconteceu aqui no Pará foi de fato muito importante e mesmo assim muito complexo de se abordar. Mas a gente vai ver aqui. Ainda do tempo do conflito. Aqui, lembrando o nosso primeiro bimestre, a Revolução do Porto, que a gente já explicou aqui em sala de aula. Mas só para lembrar, a Revolução do Porto foi em 1820, foi na cidade do Porto, lá em Portugal, onde os portugueses eles estavam descontentes com o governo, né, com a regência de Dom João, justamente pelo fato Dom João ele veio ali junto com a sua família, com a família real, fugindo de Napoleão, mas justamente pelo fato da metrópole brasileira ser muito mais próspera do que Portugal, ele se manteve aqui, tanto que a coroa ela se mudou para cá, né? Então os portugueses eles viram com muito maus olhos disso. Tem um rei que não está em Portugal, então a Revolução do Porto começou com isso, de querer baixar algumas taxas, de querer continuar o pacto colonial com o Brasil, o que eles estavam perdendo muito, né? Então Dom João teve que se deslocar daqui do Brasil para lá. E nesse mesmo momento, 2 anos depois, né, em 1822, foi declarada a independência do Brasil por Dom Pedro II, junto com muita pressão dos ingleses, com muitos problemas que estavam acontecendo no Brasil naquela época. Ele proclamou: todas as províncias do Brasil aderiram junto com Dom Pedro II à independência do Brasil. Porém, uma única província não. A província do Grão-Pará, que só veio depois de um ano, né, a adesão do Pará à independência do Brasil, justamente por esse fato. Era muito mais fácil chegar em Lisboa, ir de Belém a Lisboa, do que de Belém ao Rio de Janeiro. Muitos dos que estavam aqui no Pará nessa época não se viam como de fato brasileiros. Eles era distante, né? Eles estavam distantes das capitais, tanto o Pará quanto o Amazonas aqui. Belém, que era a capital nessa época aqui do Grão-Pará, se via longe das outras capitais e tinha muito mais relações comerciais, culturais com Portugal do que com o Rio de Janeiro ou com o Brasil. Então, tudo aquilo ali parecia não era muito, não era um bom negócio para algumas pessoas que estavam aqui no Pará estar aderindo à independência. Então, teve a independência em 1822, logo depois, em 1823, teve a adesão do Pará, junto com o que eu coloquei aqui, Grenfell e o Bripe Palhaço, né, que é aquele blefe do general Grenfell, em inglês, que chegou aqui, tanto comandado pelo Império Brasileiro, né, que ele não tinha frota, não tinha barcos, mas blefou falando que ia bombardear a cidade se eles não aderissem à independência do Brasil. Então, e quem eram os portugueses que estavam contra a adesão, todos eles foram mortos e exterminados ali na tragédia do Brigue Palhaço, que foi o barco que colocou cerca de 200 pessoas dentro do casco dele e foram sufocadas com cal, enfim. Só uma pessoa saiu viva, mas mesmo assim ela ainda morreu depois de um tempo. E esse ícone aqui, que a gente não falou nas outras aulas por falta de tempo, é Batista Campos, que mesmo nessa época aqui, ele como um cônego, né, como um religioso, ele era sempre muito a favor dos desfavorecidos, dos mais pobres. Ele era um símbolo aqui na região paraense, né, Batista Campos, que hoje em dia dá nome à Praça Batista Campos, né, aqui em Belém. Então, ele foi um ícone entre as pessoas que estavam aqui, e ele sempre lutando por essas causas sociais. Foi um dos que foi presos aqui nessa época da adesão do Pará, tanto que tem a história que ele foi amarrado a uma boca de canhão pelo Grenfell, aqui também logo depois da tragédia do Brigue Palhaço. Então,
ele já via ali com uma forte figura entre os mais pobres, entre as classes mais baixas, justamente olhando para isso. Enfim, foi aceita a adesão do Pará aqui, mesmo com toda essa confusão que aconteceu aqui, mas junto com a adesão do Pará vinha uma certa esperança entre as pessoas mais pobres de que com a independência elas tivessem mais voz na política brasileira da época. Só que isso não aconteceu. De fato, isso não aconteceu. E a gente vê um pouco mais aqui pra frente, logo depois, foi em 1822 a independência do Brasil, em 1824 teve a Constituição Brasileira de 1824, o que foi um dos maiores capítulos de desastre da gestão do Dom Pedro II nessa época, que foi uma Constituição totalmente excludente aqui no Brasil, que não excluía não somente as pessoas que estavam longe das capitais, as províncias, mas também excluía as pessoas que estavam por ali. Por exemplo, o voto dos parlamentares, claro, não era possível votar presidente nessa época porque era um império, era uma monarquia, mas os parlamentares que defendiam os interesses das pessoas tinham que ser especificamente descendentes de portugueses, tivessem mais de 24 anos, eu acho, e tivessem a sua renda mais de 500 mil contos de réis, o que hoje em dia dá cerca de 40 mil, 50 mil reais. Então, para a época era muita coisa. 500 mil réis era muita coisa mesmo ter toda essa renda. Então era bem excludente, era para uma camada social bem específica a política brasileira naquela época, o que só foi aumentando cada vez mais o ódio de algumas pessoas quanto à regência de Dom Pedro I, né? Não é o Dom Pedro II, foi Dom Pedro I, erro aqui, filho de Dom João, que mais pra frente foi pai de Dom Pedro II, né? Enfim, com a regência de Dom Pedro I, todo mundo estava muito descontente, tanto que essas rebeliões do período regencial aqui foram muito, tendo em vista essa questão separatista, essa questão de criar um país para si, porque todo mundo se via de fato muito descontente com a política no Brasil nessa época aqui. E a Constituição de 1824 foi o reflexo mais claro disso aqui, desses problemas que estavam acontecendo no Brasil, dessa regência excludente e que somente olhava essas grandes elites e principalmente favorecia a importação para a Inglaterra, então deixando de lado as camadas mais pobres, mais baixas aqui da população. E junto com isso, que é a Constituição de 1824, em 1830 teve uma revolução liberal na França, com ideais iluministas, enfim, que levavam essas ideias de que a monarquia seria um atraso ainda para os países. E em 1800 ainda tem uma monarquia, quando todos os países da Europa já estavam se tornando repúblicas, enfim, aquilo ali parecia um atraso, um retrocesso. Então teve uma elite que mais para frente se tornou a elite republicana aqui do Brasil, que via com maus olhos isso aí. Então, eles estavam toda hora reportando notícias, sendo da França, sendo dessas revoluções que vinham lá da Europa, e elas alimentavam alguns ideais de liberdade, né, de libertação de alguns jovens aqui do Brasil. E um dos jornalistas mais importantes nessa questão aqui foi Líbero Badaró, que foi praticamente o estopim do que seria a abdicação de Dom Pedro mais para frente, né, em 1831, porque ele vinha sempre denunciando alguma desses desmandos de Dom Pedro I, ele vinha noticiando também essas revoluções na Europa, e assim meio que se tornou um inimigo da regência, né, de Dom Pedro I nessa época. Então, misteriosamente, por um grupo de apoiadores de Dom Pedro, ele foi morto. E a notícia da sua morte ela foi noticiada no Brasil, claro, da forma que podia, né, com suas limitações na época, mas foi noticiada no Brasil, foi noticiada principalmente na região sudeste. Então, tudo isso já alimentou uma comoção. A população, a camada mais pobre da população brasileira já estava muito descontente com o governo, com a regência de Dom Pedro I, e juntamente a isso
teve a morte de um repórter que estava noticiando, que estava denunciando. Então tudo isso já foi alimentando ali uma pequena crise no governo de Dom Pedro I. E juntamente a isso, acho que uma noite após da morte de Líbero Badaró, algumas noites após, teve um episódio importante da história brasileira, que foi a Noite das Garrafadas, que é até passível de comparação com o momento que a gente vive de fanatismo político, etc. Teve a notícia da morte do jornalista Líbero Badaró. Então, Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro nessa época. Ele estava viajando para o interior de São Paulo, eu acho. E voltando para o Rio de Janeiro, tinha vários apoiadores dele numa praça, fazendo uma festa pela volta do imperador, e etc, etc, etc. E justamente nesse momento, nessa praça que eles estavam fazendo essa festa, dando boas-vindas para ele, justamente para dar esse apoio diante de tantas acusações de que ele tivesse alguma coisa ligada à morte do Líbero Badaró. Então, desse lado tinha os apoiadores de Dom Pedro recepcionando ele, e do outro tinha as pessoas que estavam descontentes, que era uma maioria bem mais densa do que esses apoiadores de Dom Pedro. Então, justamente nessa noite que ele estava voltando para o Rio de Janeiro, teve um grande atrito entre quem era apoiador de Dom Pedro e quem era contra, né, que estava a favor do Líbero Badaró e da história dele, e contra sua morte, e denunciando que Dom Pedro de fato tinha alguma coisa a ver. Então aí na Noite das Garrafadas foi uma grande confusão, polícia, mortes, enfim, ferimentos, pessoas sendo feridas dessa situação e dessa ocasião. E logo após, acho que meses após a Noite das Garrafadas, Dom Pedro I ele abdica do trono, do seu mandato como imperador aqui. Então, nesse momento a gente entra no que a gente chama de período regencial. O que foi o período regencial? Foi esse período aí de 15 anos mais ou menos, que o Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, ele começava a ter, ele iria ter a maioridade, né? Porque nessa época, em 1831, Dom Pedro II tinha só 5 anos. Então era praticamente impossível. Não era viável ter um imperador de 5 anos aqui num país enorme como o Brasil. Então, num império, né, enorme como era o Brasil. Então, foi preciso esperar ele crescer para ele ter então a maioridade para se tornar imperador. E durante esse tempo, a gente teve esses 3 momentos aqui, esses 4 momentos de governo do Brasil, que foi a provisória trina. Tem esse nome porque eram 3 pessoas que estavam governando o país aqui, tentando se desdobrar para governar as coisas. Teve a permanente trina, que nessa época eles tinham a ideia de permanecer como governante, mas não durou muito tempo, né? Eram 3 pessoas também. E a Una de Feijó foi também um comandante do Exército Brasileiro que ele ficou aqui, e a Una de Araújo. Justamente nessa Una de Feijó aqui foi que explodiu o movimento da cabanagem. Então, aqui a gente já via a população, tanto no Rio de Janeiro, quanto no Pará, quanto no resto do Brasil, já descontente com a regência de Dom Pedro I, já aliado ao momento de instabilidade política que foi o período regencial. Então esse foi o campo mais fértil para mudanças aqui no parâmetro territorial e político do Brasil. Então eles viram, justamente nesse momento, aqui nesse período desses anos, como um momento perfeito para explodir essas rebeliões aí. Como eu disse no começo, a Farroupilha, a Balaiada, a Sabinada. Principalmente a Farroupilha, que teve alguns êxitos, né, na sua campanha, mas a cabanagem principalmente foi a que mais deu certo. Talvez justamente pelo fato de estar mais distante da capital, que durou mais esse tempo aí. Mas a gente vai ver que não durou tanto assim, porque tinham vários conflitos ali internos dentro do movimento da cabanagem. A gente vai ver. E aqui, nesse mesmo ano, voltando aqui para o Pará, Batista Campos foi novamente preso. Essas provisórias aqui do período regencial
eles viram que, desde a adesão do Pará, o Pará ele já era mais ou menos como um problema para o Brasil, mais ou menos, né? Ele seria um problema para o Brasil. Então, todo comandante que vinha para cá para ser superintendente dessa região, dessa província, todos eles eram ou militares ou eram muito autoritários, tinham fama disso. Então, Batista Campos foi preso nessa época, justamente porque, além de cônego, ele também era jornalista, então ele sempre estava denunciando, então era complicado para quem estava no poder aqui, e ele foi preso novamente. E em 1872 foi o início de fato do movimento cabano. Um superintendente ele foi nomeado pela regência aqui, para vir aqui para o Pará, e a população, os populares, já querendo que alguém, pelo menos alguém daqui da região tomasse esse cargo, não aceitaram que essa pessoa fosse lá tomar o cargo de superintendente. Então eles entraram armados e começaram a ameaçar, mas não deu muita coisa. Isso em 1882. Mas em 1883 as coisas pioraram mais ou menos aqui, que foi a posse de Bernardo Lobo de Souza, também condecorado por essas pessoas que estavam aqui no período regencial. O Bernardo Lobo de Souza ele tinha fama, ele tinha exatamente um caráter totalmente autoritário e contra essas demandas populares. Então ele colocou a política com a mão de ferro aqui no Pará, e quem fosse contra ele já era sentia esse poder que vinha a partir dessa ligação dele com a regência brasileira. E olha o que aconteceu aqui. Em 1883 teve a posse de Bernardo Lobo de Souza. Enfim, os opositores eles eram esmagados, mais ou menos assim, por essa tirania e essa autoridade do Bernardo. E um desses aqui era o próprio Batista Campos, como eu disse, era um ícone da população paraense, que depois de ter sido preso e ter sido solto, continuou a perseguição por ele, né? Claro, ele continuava denunciando o que estava acontecendo aqui. Então, autoritário, Bernardo Lobo de Souza, né? Autoritário, perseguiu Batista Campos, que queria divulgar uma carta de Dom Romualdo Coelho. Lembrem aqui, a gente vai falando durante a cabanagem, tem vários nomes importantes que a gente tem que ressaltar, nome de ruas, personalidades importantes da nossa realidade paraense, que a gente tem que lembrar aqui e ver o quanto que eles eram importantes. Dom Romualdo Coelho, ele era meu pai do céu. Ele era o responsável aqui pela igreja, pelo catolicismo aqui no Pará nessa época. Então, juntamente com o cônego Batista Campos, eles eram responsáveis por isso, eles estavam a favor da população e etc. Ele queria divulgar uma carta no jornal dele, né, que acho que nessa época, não sei se era paraense, mas ele queria divulgar uma carta dele à população, e Bernardo Lobo de Souza não viu isso com bons olhos, porque, claro, deveria ser alguma denúncia contra o governo dele. Então, fugindo dessa perseguição do Bernardo Lobo de Souza, Batista Campos ele foi exilado, ele foi se exilar na fazenda de um importante fazendeiro aqui paraense na época, que era o Félix Clemente Malcher, que mais pra frente o nome dele vai ser mais importante aqui pra gente quando a gente fala da cabanagem. Então ele se exilou nessa fazenda, que hoje fica na região do Acará. Ele que era fazendeiro aqui, junto aos irmãos Vinagre, que também vão ser um nome muito importante aqui no movimento da cabanagem, e Eduardo Angelim, que tanto os irmãos Vinagre quanto o Eduardo Angelim, eles eram nordestinos vindo para cá, para a região do Pará, e fazendo parte desse movimento da cabanagem, e eles estavam exilados nessa fazenda nessa época aqui, e Bernardo Lobo de Souza, junto com as milícias, atacaram a fazenda aqui que eles estavam. E juntamente nesse momento, os irmãos Vinagre, que nessa época eram 3, o irmão mais novo deles foi morto nesse ataque dessa milícia, e tanto os outros irmãos Vinagre, os 2, mais o Batista Campos e mais o Eduardo Angelim, tiveram que fugir pelas matas aí e se encontraram foragidos nesse momento.
Então, o que já ressaltava mais ainda os ânimos e o ódio, mais ou menos, dessa população na cabanagem aqui. E a gente já via essa ligação, tanto dos fazendeiros, que tinham dinheiro, tinham posses, como o Félix Clemente, e juntamente com as pessoas da classe mais baixa, como o Eduardo Angelim e os irmãos Vinagre. Então aí já foi alimentando um ódio, já foi alimentando uma tensão, e essa tensão só viria a aumentar no final desse ano aqui, no final de 1873, quando teve a morte de Batista Campos, que não foi exatamente um ataque das milícias de Bernardo Lobo de Souza, mas ele estava exilado na mata, e segundo histórias ele estava fazendo a barba, enfim, teve uma infecção por causa disso. Então foi alimentado a partir disso esse novo conflito, a partir dessa autoridade que era passada pelo Bernardo Lobo de Souza. E já foi se movimentando aqui o que a cabanagem viria a ser. O que a gente vai ver na próxima aula, como se movimentou e como se deu de fato, e como se foram os governos até chegar no momento que, enfim, acabou a cabanagem de 1835 até 1840. O que a gente vai ver nas próximas aulas. Espero que tenha sido bem enxuto e compreensível para vocês isso aqui, e a gente vai se ver na parte 2, e se possível, tirem o print da tela e copiem para terem uma revisão futuramente.